hoje eu já quero falar sobre justa causa, como que aplica, como é que funciona. A gente sabe que a justa causa, ela tem um rol taxativo. O que que é isso? Não cabe interpretação sobre aquilo. É só o que está na lei. Não tem um rol que a gente fala exemplificativo, quando são só citados alguns exemplos, podendo ser abrangido por outros itens. Então a justa causa, ela tem um rol taxativo. Uma das outras coisas importantes saber da justa causa é que algumas situações a gente não aplica de imediato a justa causa. Então, como é que funciona? Exemplo, a desídia. A desídia é um dos casos mais comuns de aplicação de justa causa, mas que ainda tem algumas peculiaridades. Então, a gente não aplica a justa causa na desídia logo de cara. A gente começa a trabalhar a aplicação da justa causa. Normalmente, o padrão, tá? É o seguinte: uma advertência verbal, primeiro. Depois você faz 3 advertências por papel. E aí depois começam a suspensão, onde a pessoa não vai trabalhar e também não recebe os proventos, ou seja, não recebe seu salário. E para depois aplicar a justa causa. Mas isso não é de um fato só. Então, por exemplo, vamos começar com... Em janeiro a pessoa estava faltando, chegando muito atrasado e tal. Aí você foi e conversou com ela. Fulano, por favor, tá acontecendo alguma coisa? Porque eu queria saber se tá chegando muito atrasado e tal. A pessoa não mudou o comportamento, então já no próximo mês, fevereiro, aquela primeira semana de fevereiro foi um caos. Então aí você faz uma advertência, né? Escreve lá, fulano de tal, portador do CPF tal, faltou. Um documentozinho assim, não precisa ser nada muito elaborado. Um documento simples pode ser feito. Colocando os dados dele, explicando que durante aquela semana, por exemplo, do dia 3 ao dia 7, a pessoa, infelizmente, chegou atrasado no serviço sem qualquer justificativa, não está produzindo do jeito que produzia antes, esse tipo de coisa. Por exemplo, um telemarketing que a pessoa atendia 20 telefones por dia, hoje está atendendo 5, então alguma coisa está acontecendo ali. É o famoso corpo mole, né? A desídia. E aí você faz essa advertência. Não mudou nada. Outra advertência. Não mudou nada. Outra advertência. Não mudou nada. Suspensão. Aí você suspende, olha, você vai ficar 1 ou 2 dias sem vir ao serviço e também não vai receber por esses dias. E aí a pessoa vai consequentemente perder a DSR, que é o descanso semanal remunerado também, e perde cesta básica e alguns outros benefícios, tá? E aí o que vai acontecer? Mais 2 faltas assim, aí você aplica a justa causa. Uma coisa importante é que é uma progressão, né? Nesse tipo de situação, é uma progressão da situação. Então, não dá para aplicar uma justa causa logo porque a pessoa, uma semana, faltou todo dia, ou tava com problema e chegando todo dia atrasado, sem justificativo. Aí não dá para aplicar. Mas, de qualquer forma, você pode fazer a progressão, que é sempre 3 advertências, 2 suspensões e finalmente a justa causa. Lembrando para não correr em bis in idem. Putz, Carol, o que é bis in idem? É simples. Não aplicar 2 penalidades para o mesmo erro. Então, no caso da desídia, ele faltou aquela semana, você aplicou uma falta. Você não pode aplicar uma outra falta, uma advertência ou uma suspensão por causa daquela mesma... por causa daquela mesma semana, tá? Agora, tem outros casos em que a gente tem que aplicar a justa causa imediata. Aí não tem muito pra onde fugir. Por exemplo, a pessoa estava roubando a empresa, furtando, desviando valores, ou agrediu um outro funcionário, proferiu palavras de baixo calão para um outro colega, ou até mesmo para um diretor da empresa. Aí sim, a justa causa é aplicada de maneira imediata. E o que é imediato? Esse é um dos pontos em que possivelmente consiga muitas vezes reverter a justa causa em juízo. É a partir do momento em que a parte administrativa, o RH, o gestor da empresa, o dono, quando é uma empresa pequena, o dono ali, ele verificou que aconteceu a falta e já aplica. Então, vamos dar outro exemplo. O fulano tá discutindo com o ciclano e o ciclano bateu no fulano. Saíram no pau.
que vai acontecer? Você pode aplicar a justa causa a partir do momento que você viu aquilo lá. Agora, se você não viu pelas câmeras, você chama a pessoa, mostra a filmagem e fala, olha, estou aplicando a justa causa por causa disso. E aí já dá o papel para ela assinar. Ai, Carol, mas ela se recusou a assinar, que é também uma outra justificativa de muitos aí que não conseguem aplicar a justa causa. A falta da assinatura pode ser suprida por 2 testemunhas. Não quer dizer que você vai trazer toda a empresa para fazer uma situação e ele fica se sentindo coagido ou humilhado pela situação. Mas, por exemplo, numa empresa um pouco maior, você pode trazer o gerente do RH, o dono da empresa, o supervisor dele, ou o gerente, enfim. Pode trazer outras pessoas, ou até mesmo um colega que presenciou os fatos e assina, no caso dessa justa causa, ou de uma advertência, ou de uma suspensão. Um outro ponto importante é pro empregado. Se você não concorda com aquilo, não deixa de assinar. Assina e escreve. Não concordo por causa disso, disso e daquilo. Explica o porquê que você não concorda com aquilo lá. E sim, tira uma foto. É seu direito ter uma cópia daquele documento. Então, muitas vezes, você não vai conseguir copiar o que você escreveu na sua via, então é importante tirar uma foto. E isso eles não podem impedir, tá? Então, de qualquer forma, e se eles rasgarem aquilo, você documenta, você informa para o seu advogado que eles rasgaram e tudo mais. Então, é importante isso, que você informe sempre que você não concorda com alguma coisa, porque a assinatura de 2 outras pessoas vai suprir a tua assinatura. Então, fica muito melhor para você se resguardar. E isso vale para todo mundo, para a empresa também. É importante a empresa saber que muitas vezes, por uma fofoca, o que fulano me xingou, não sei o que, então vou aplicar justa causa. Calma. Averigua direito os fatos. Às vezes, se você montar um inquérito e a conclusão do inquérito deu que o fulano foi culpado e não o ciclano, então aí você sim aplica a justa causa. Um fator importante da justa causa é um caso de abandono de emprego que é bem tradicional. A pessoa faltou durante 30 dias. No 31º dia, ou quando você comunicou através de uma carta, né, de uma notificação pedindo para que a pessoa retornasse ao trabalho, ela retorna ao trabalho sem justificativa nenhuma e você deixa a pessoa trabalhar durante o dia todo e aí à tarde você, fulano tá aqui, eu vou aplicar a justa causa. Não pode, já deu perdão tácito. O que é perdão tácito? Você aceitou aquela situação sem aplicar a advertência, então gera um perdão tácito. Entende-se que tá tudo certo. É tipo bronca de mãe, que aí quando a mãe já não tá mais brava e você consegue fazer alguma coisa, já me perdoou. Sabe aquela coisa, já me perdoou e esqueceu? Então isso acontece muito. Então se você não aplicou a justa causa no momento imediato da falta, ou no momento em que você descobriu aquela falta, já caiu por terra. Outra coisa importante da justa causa é que com a reforma trabalhista, agora tem mais uma causa de aplicação de justa causa. Putz, que é isso? Essa daí, ela é bem específica. Por exemplo, qualquer função, qualquer coisa que não permita que você possa exercer a sua atividade. Então, por exemplo, você é registrado como motorista. E aí você teve a carteira cassada, suspensa, enfim, você não pode exercer, a empresa pode sim aplicar a justa causa. Eu sou advogada. E aí eu tive um problema e o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB me puniu e eu fiquei sem a carteira. Não posso advogar. Então a empresa pode me aplicar a justa causa porque eu não posso mais exercer a profissão da qual eu fui contratado. A minha profissão, ela é vinculada a alguma coisa. Então o motorista precisa da CNH, o advogado precisa da OAB regular, esse tipo de coisa. É uma novidade e que muitos vêm aplicando, né? Era uma demanda também que estava acontecendo. Então, você tinha um motorista, ele estava com a carteira suspensa, você não podia utilizar ele numa empresa, por exemplo, de logística, uma transportadora, e aí gera esse tipo de problema. Muito complicado, né? Então, essa justa causa, ela acontece. Agora, uma das coisas também que geram dúvidas. Tá, apliquei a justa causa, e agora? E agora é super simples, a pessoa tem os 10 dias para receber os direitos dela. Os direitos dela são os direitos que são integrais.
tá bom? Então, integral de férias não proporcional, integral de 13º, o salário e não tem aviso prévio, não tem fundo de garantia e não tem multa dos 40%. O fundo de garantia vai ficar restrito e também não tem direito a seguro-desemprego. Então, tem que tomar muito cuidado aí, é uma linha muito tênue na hora da aplicação da justa causa e precisa, sim, preencher todos os requisitos, porque se o empregado for buscar seus direitos na trabalhista, pode reverter aquela aplicação da justa causa e ele ter todos os direitos trabalhistas dele como se dispensado da empresa fosse. Espero ter ajudado e até a próxima dica!